Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar 3 técnicas que você vai aplicar para você parar de alfaçar. O que é alfaçar no linguajar aí do mundo trader? Alfaçar é quando você fecha uma operação simplesmente porque você ficou afobado e aí você fecha, o mercado continua indo a favor da sua posição. Então você deixa muito dinheiro na mesa porque você ficou ali envolvido por emoções. Então você, para parar de fazer isso, vai ter que aplicar 3 técnicas, tá? Que eu vou mostrar aqui. E se te ajudar esse vídeo, eu peço por favor para deixar um like que me ajuda bastante. Tamo junto. Então, pessoal, se liga aqui na minha tela, tô com o gráfico do mini índice aberto. Primeiro de tudo, antes de eu mostrar quais são as 3 técnicas que você vai aplicar para parar de alfaçar, para você conseguir carregar a sua operação o máximo possível e conseguir extrair o máximo de lucro possível daquela posição. Antes de mostrar essas 3 técnicas, eu preciso dizer o seguinte: a função de um trader, qual você acha que é? Vai ter gente que vai falar comprar e vender. O outro vai falar ficar rico, rápido, né? Então vai falando. Tem várias funções aí. Muita gente vai falar, pô, acho que a função do trader é isso. Olhar um gráfico. Tem gente que acha que a função do trader é ser babá de candlestick. Mas eu digo para vocês, na verdade a função do trader não é nenhuma dessas. A função de um trader é simplesmente executar um método. Faltou o acento agudo no método, mas eu não vou botar não, porque eu sou meu próprio chefe. Se eu não quiser botar acento, eu não boto. Então, seguinte, pessoal, executar um método é a função de um trader. Então, se você tem um método ali específico que vai te dizer, olha, você vai ter que vender essa sua posição que você está comprado, você vai ter que vender quando chegar aqui nesse ponto. Esse é o seu método. Pô, beleza, eu tenho que vender nesse ponto. Então, se você alfaça, se você vende antes de chegar nesse ponto que o seu método disse que era para vender, se você faz isso, você não está sendo um trader. Porque um trader executa um método. Então você não está executando um método, o que você está fazendo? Jogatina, tipo o jogo do bicho. Então, para ser trader, para você falar, pô, eu sou trader, para você botar lá no teu Instagram, profissão trader, você vai ter que executar um método. A partir do momento que você não executou esse método, você não pode ser considerado um trader. Você está apostando ali na bolsa de valores ou no mercado de criptomoedas. Beleza, então você tem que ter muito claro na sua mente que a sua única função na frente de um computador é executar um método operacional. Pode ser um método de reversão, pode ser um método de lateralidade, pode ser um método de tendência, que é o que eu mais ensino aqui no canal, mas você vai ter que executar esse método. Beleza, partindo disso, partindo da premissa que você vai ter que executar um método, já fica muito mais difícil você alfaçar. Então vamos voltar aqui para eu mostrar para vocês as 3 técnicas para não alfaçar. Bom, primeira técnica, RP, tá? Rest in Peace. Tô zoando. RP é realização parcial. A realização parcial, ela é uma das técnicas que mais vai impedir a pessoa de alfaçar a operação. Ou seja, você entrou vendido aqui. Por qualquer motivo que seja, você entrou vendido aqui. Para você carregar essa posição aqui, vai ser difícil quando você vê essa alta do preço. Então você vai ver uma alta do preço e você tá vendido aqui, desde esse ponto, tá? Quando você vê o preço subindo, começa aquele medo de ele chegar no ponto que você entrou vendido. E se isso acontecer, você ia ter 0 de lucro. Mas o que acontece? Se você bate uma realização parcial, ou seja, você entrou vendido com 2 contratos, você fecha um contrato aqui, isso vai te dar muito mais paz ali de espírito para você conseguir segurar o restante da posição. Então, primeira técnica para não alfaçar, fazer realização parcial. Depois que você fez a realização parcial, é muito mais improvável que você vai se deixar levar pelas emoções e vai fechar o restante da tua posição à toa. Então, pessoal, o trader tem que ser técnico. Para você fechar uma posição, ela tem que estar num nível de resistência, se for uma posição comprada, ou num nível de suporte, tá? Suporte e resistência, tá? Se você fecha sem estar numa região de suporte, sem estar numa região de resistência, você fechou num ponto aleatório para o mercado. Então você não está sendo um trader técnico se você fechou num ponto aleatório do mercado. Como assim? Uma resistência é uma concentração de ordens de venda muito grande. Então, se antes de chegar nesse ponto você fecha a sua compra, antes de ter uma barreira de ordens de venda, então é injustificável, você não está sendo técnico. Então, você vai ter que fechar sempre em pontos técnicos do gráfico, beleza? Segunda dica aqui, segunda técnica para você não alfaçar. Deixa eu escrever aqui para vocês. Segunda técnica: Fibonacci enquanto única referência de suporte e resistência. Então, o que significa? Seguinte, pessoal, resistência e suporte, toda hora você vai ver uma no gráfico. Olha só,
nesse caso aqui do mini índice? A gente sabe que um topo ou um fundo anterior são níveis de suporte e resistência. No caso, resistência e suporte, respectivamente. Então, o topo anterior, que era aqui, ó, esse era o topo anterior e aí rompeu esse topo. É um nível de suporte e resistência. Ó, aqui, nesse momento, o gráfico andando aqui. Cadê o suporte e a resistência aqui? Então, a máxima desse candle já é uma resistência. Isso daqui é uma resistência, porque tem um topo aqui nessa região. A mínima desse candle aqui é um suporte. Então, qual é o problema? O problema é que as pessoas vão enxergando suporte e resistência em todos os pontos do gráfico. Toda hora, aqui tem suporte, aqui tem resistência, aqui tem suporte, aqui tem resistência. Aí ela bota uma média móvel aqui de 8 períodos, bota uma média móvel de 50 períodos. E aí ela vai enchendo ali o gráfico de níveis dinâmicos de suporte e resistência. E aí o que acontece? Ela vai sempre alfaçar, porque toda hora ela vai ver uma suposta resistência, um suposto suporte no meio da operação dela. Então, o que eu fiz? Eu acabei com essa história de suporte e resistência. A minha única referência de suporte e resistência são níveis de Fibonacci. Então, se você colocar Fibonacci enquanto a sua única referência de suporte e resistência, o que vai acontecer? Deixa eu limpar aqui, ó. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que você só vai fechar a operação em nível de Fibonacci. Então, aqui, pessoal, infelizmente, não é um pivô de baixa que a gente pode trabalhar. Porque ele veio até aqui e voltou até aqui em cima, ó, tá? Tem aqui uma sombra gigante, tá vendo? Quase na altura disso. Então não construiu aqui um pivô para eu projetar para vocês. Então, vamos pegar de exemplo esse aqui, ó, que passou, tá? Um pivôzinho de alta que armou aqui. Se você entra nesse pivô e a sua única referência de suporte e resistência é nível de Fibonacci, então você ia ter carregado até aqui a sua compra, tá? Desse ponto aqui até aqui, beleza? Fibonacci, se for a sua única referência de suporte e resistência, você vai parar com esse negócio de, ó, subir um pouquinho, aí você já enxerga, ih, aqui tem uma resistência. Aí sobe mais um pouquinho e você fala, ih, não, olha a média móvel passando ali. E aí sobe mais um pouquinho o preço, você fala, ih, tem uma VWAP ali, vou ter que fechar. Infelizmente, eu queria segurar a operação, mas tem uma VWAP ali. Passou da VWAP, por algum milagre você não alfaçou, passou da VWAP. Ih, vai encontrar uma média móvel de 200. Passou a média móvel de 200, você vai encontrar um número redondo que faz resistência ao preço. Passou do número redondo, você... As pessoas enchem o gráfico de resistências e suporte e é por isso que elas alfaçam. Elas fecham a operação porque elas acham que vai encontrar uma resistência o preço. Para acabar com isso, a sua única referência de suporte e resistência vão ser níveis de Fibonacci. Funcionou para mim, tá funcionando para muitos alunos que estão me mandando print aí, que fizeram 10 mil reais. Muito obrigado pelos prints aos alunos aí, mas fica aí essa segunda técnica. E qual que é a terceira técnica para você não ser um mão de alface? Então, ó, deixa eu digitar bem rápido aqui. Beleza, botei aqui, pessoal, na tela, tá, que tinha sumido. Realização parcial, primeira técnica para não alfaçar. Fibonacci como única referência de suporte e resistência, para você não ficar ali com 18 resistências na frente da sua compra, tá? Número 3 aqui, terceira técnica, Trailing Stop. Beleza? Então, preço, pessoal, deixa eu só apagar isso aqui, ó, para não ficar muito confuso. Beleza, dei uma limpa aqui, ó, para não atrapalhar a gente a enxergar. Mas o que acontece? Você vai estar com seu nível de Fibonacci projetado, beleza? Nível de Fibonacci projetado. Então, aqui, pessoal, nesse mercado aqui, onde que a gente tem Fibonacci? Existem algumas formas, né, da gente traçar Fibonacci aqui. Qual que é a questão? Todo esse movimento que o mercado fez, que derreteu, ó, desse ponto até esse ponto, isso daqui você já pode botar retração de Fibonacci, tá? Não mistura retração e projeção. Então, você vê que justamente quando essa pernada de baixa começou a corrigir, ela segurou ali no nível de 50%, ameaçou ir na 61, tá? Mas segurou em 50%. Então, você tem aqui Fibonacci, tá? Que a gente já viu, você já vai ter feito realização parcial, que a gente já viu também. E aí o que vai acontecer? Você vai ter que ter um trailing stop. Se você ainda tá com a tese que esse movimento aqui corrigiu e ele vai fazer outra pernada, o que você vai fazer? Você vai projetar Fibonacci da forma que eu ensino no canal. Então, a gente tem projeção aqui desse movimento aqui que o mercado fez, a gente tem projeção levando para esse ponto aqui. Então, deixa eu botar aqui, ó, esse ponto aqui. Como não alfaçar? Então, primeiro, você só vai fechar a operação se chegar no nível de Fibonacci e segundo, você vai carregando com trailing stop. Então, o cara que tá vendido aqui, ó, o cara que tá vendido nesse mercado, independente do ponto que ele conseguiu entrar aqui na venda, que não é esse o ponto do vídeo, mas ele já tá vendido, tá? Como não alfaçar? Que essa aqui é a história do vídeo. Então, ele vai pegar o trailing stop, tá? E ele vai pegar daqui e vai proteger aqui, nessa barra, ó, que foi levemente mais baixa. Faz outra pernada aqui o mercado. Corrige todo candle corretivo, ó,
puxou, corrigiu. Todo candle corretivo é um ponto a se proteger com trailing stop. Só o ponto corretivo? Não. Você também, se você tiver uma barra, ó, uma barra muito comprido, né, o corpo dessa barra, que é uma barra de convicção, mostra convicção na venda, essa barra também é um ponto a você proteger, tá? Os vendidos protegem a máxima dessa barra com um stop, beleza? Então, qualquer barra comprida a favor da tendência, tá? De corpo longo, barra de convicção, você protege com trailing stop, e também qualquer gift, tá? Qualquer pullback que o mercado fizer, seguido pela perda de fundo, você protege com trailing stop. Então, você vai ter aqui uma regra. Ou vai no nível de Fibonacci, tá? Na projeção de Fibonacci, ou vai bater no trailing stop e vai me tirar da operação. Não existe uma terceira opção. A terceira opção é qual? Alfaçar. Então, não foi no trailing stop, que você estava ali comandando a operação, e não foi no alvo de Fibonacci. Você foi lá e fechou a operação, você não está executando um método, você não está sendo técnico, você está sendo um mão de alface. Então fica aí essas dicas para vocês. Quem puder, fortalece no like. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.